Senhor diz na palavra dele, Jesus fala, que ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. O que quer dizer isso? Aquele que se reconhece o seu pecado, é aquele que se humilha, né? Ele está dizendo que tem alguns justos aqui entre nós. Ele está dizendo que nem todos que são pessoas que não têm religião, por isso não deixam de ser justos. Tem muito justo por aí. Depois você não reconhece, né? Que é pecador, né? Acho que eu. Tem pessoas aí fora que têm muita virtude. Né? Sim. Muita virtude. Amém? Louvado e glorificado. Ele também tem um versículo, se eu não me engano, em Apocalipse. Eu estava até falando com minha mãe ontem, que fala dos santos na terra. Tem gente que é justa. São os santos na terra, né, pastor? Nós não podemos cair no erro de achar que somos justos. Não. Eu acho que é o que está acontecendo, né? Eu acho que é o que está acontecendo. A gente se advoga. Se achou, achar isso. A capa da revista desse último trimestre, ela traz aqui uma coroa real e por trás dela a Bíblia. Então, outra coisa que nós precisamos entender Deuteronômio Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 14. Olha o mistério aqui, irmãos. Olha o mistério aqui. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicarás para si cavalos, nem para voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então nós estamos aqui em Deuteronômio. Eles ainda não tinham, meus amados, entrado na terra prometida. E o Senhor já sabia que eles iam querer um rei. Mas o que o Senhor está dizendo aqui? Tá bom, vocês vão querer um rei, mas esse rei quem vai escolher sou eu. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós, meus amados, quando o povo saiu ali do Egito, havia ali o que? Uma teocracia, era Deus o rei deles. E eles, quando entraram na terra prometida, se estabeleceram, foi conquistada pelo Senhor, eles ali resolveram partir para uma monarquia, para ter o rei. Mas quem escolheu Saul? O povo. Hã? Indiretamente foi mais o povo, né? Mas Deus escolheu, mas indiretamente foi o povo, pela aparência, né? Quem escolheu Saul foi Deus. Porque Deus falou, vai lá. Mas o povo pediu o rei, Indiretamente foi o povo. né? Mas o Senhor é quem escolheu o rei. O Senhor é quem escolheu Saul. Amém? Amém. Mas o Senhor, aqui em Deuteronômio, ele, meus amados, ele dá o mandamento para o rei. Se Saul tivesse obedecido ao Senhor, né, ele teria perpetuado o seu reinado. Mas ele não obedeceu. Teimoso, né, pastor?
Aí nós tivemos o caso, né? E o Senhor fala aqui, ó, até sobre muitas mulheres. O que aconteceu com Salomão? Nossa. Se contaminou em função de muitas mulheres. Muitas alianças, né, pastor? Alianças com outros Pastor, países. Né? É o que a gente vê hoje, muitas igrejas estão se aliançando e aliança aqui, aliança ali, e acaba que fica uma bagunça. Então aqui nós estamos contextualizando esse tempo. Amém, amados? Amém. Até o momento em que houve, né, um reinado. Mas o reinado que havia ali em Israel, através de Saul, ele começou com a escolha de Deus. Então nós estamos voltando aqui à Inglaterra. Quem é o rei da Inglaterra? A rainha, a princesa, a rainha Ela Elizabeth, né? Ela é a rainha da Inglaterra. Não é isso? Sim. Mas quem governa? É o primeiro-ministro. Esqueci o nome. Então, a rainha, né, é... Qual é o nome da Margarete? Não, Elizabeth. Elizabeth? É Elizabeth. Hã? Elizabeth. Elizabeth. Margarete Thatcher foi uma primeira-ministra. Elizabeth. Mas Elizabeth é a rainha. Mas quem governa? É o Primeiro-ministro. primeiro-ministro. Né? É no caso do Brasil. Se Brasil fosse do Senhor, né? O nosso, digamos assim, o nosso rei seria o Senhor. E quem governa? O presidente Bolsonaro. Mas não é o caso. Não é o caso. Apesar dele falar em Deus, apesar dele orar ao Senhor, mas o nosso país não reconhece o Senhor como o seu Deus. Ele reconhece Maria. Israel, né, pastor? Né? Israel reconhece o Senhor. E Israel está no mistério do Senhor. E nós temos na Bíblia o que vai acontecer com Israel. E nós sabemos o que vai acontecer com Israel. Porque o Senhor, ele está no controle de Israel. Israel tem todos os países árabes, o Irã, todos querem invadir Israel. E eles têm, se reunirem, um poderio bélico muito maior que Israel. E ainda tem o apoio da Rússia e da China. Por que não invadem Israel? Porque o Senhor não permite. Porque é mistério de Deus. Amém? E esse mistério está para ser concluído. O dia do Senhor está chegando. Está muito próximo. Então, aqui na capa da revista nós temos uma coroa e temos a Bíblia. Feliz é a tua casa, se o Senhor for o teu rei, o teu Senhor. Amém? Pastor, lembrei daquele documentário que o senhor trouxe sobre aquelas ilhas, acho que é Ilhas Malvinas, se eu estiver enganado. Não. Depois da Austrália, Oceania? lá na Oceania, Ilhas Fiji, uma coisa assim. E depois que a nação começou a buscar o Senhor e que o líder fazia do púlpito, do palanque, um púlpito, né? Deus. No bom sentido. Deus mudou totalmente o rumo daquela ilha. Totalmente. Se o Brasil A Coreia também. Eu sempre confundo se é do sul, se é do norte. A Coreia do Sul também. A do norte é comunista. A Coreia do Sul também. Né? Totalmente. É um Você país vê que os peixes abençoado. voltaram, até o rio que tinha secado e que a água não prestava, né? Voltou a ser viçoso, né? Olha como o Senhor opera. Amém? Isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Sim. Acontece. E eles experimentaram na prática, né, pastor, que ele deu poder de Deus. E em 1800, os missionários que iam para lá eles matavam. E ainda, eles tinham práticas, né, de futurismo, né, tinham várias práticas, canibalismo, até isso eles tinham essas práticas. Olha como a transformação quando se voltaram para o Senhor. Amém? Amém. Vamos lá, introdução. Neste trimestre, estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Isso é muito importante. Ninguém era infalível. Amém? Contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Originalidade de Samuel. Vamos começar, irmã Magui, por favor. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, assim como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã, 12 anos antes de Cristo, né? Aqui é século 12º a.C., 1.200 anos. Isso.
até ao cativeiro na Babilônia, 587 a 586 a.C. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus, indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação, segundo Timóteo 3,16. Vamos ler? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa palavra é tão bonita. Repete, por favor, irmão. Sincero. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a palavra de Deus é útil para o ensino. Repreensão e correção. O povo sai daí e vem para cá. É por aqui, ó. Para mim é por aqui, ó. Para voltar, né? Então, a palavra vem para nos corrigir o rumo, para que a gente acerte o alvo. Da direção, né? E acertar o alvo significa fé. Os personagens principais do livro. Vamos lá, irmã Eliane. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu, conforme seus propósitos. Tito 2,14, Hebreus 12:10. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deixa eu fazer uma leitura rápida aqui para você. Só um versículo. Se encontra em Êxodo 19, no seu versículo 5, e diz a palavra: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda. Êxodo 19, o que, pastor? 5. Então, o que quer dizer isso? Nós temos 3 povos na terra: gentios, judeus e a igreja. Nós somos a igreja. Então nós somos propriedade peculiar do nosso Senhor. Amém? Olha a importância disso. Presta muita atenção nisso. Ou seja, vai de conta a palavra de hoje. Em 1 Pedro também ele fala que nós somos o sacerdócio, né? Sacerdócio real. Amém? É. O propósito de 1º e 2º Samuel. Vamos lá, irmã Zilda, por favor. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Juízes 21:5 e 1 Samuel 10:1. Vamos lá. Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. 1 Samuel 10:1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua idade? Então aqui nós Deus temos de Saul. Samuel ungindo Saul por ordem de Deus. Então o propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel partindo do estado de anarquia. O que é anarquia? É sem controle, não tem ninguém para liderar, é aquela coisa assim bagunçada. Anarquia, né? é oposição a qualquer forma de governo. Rebeldia, né? É uma rebeldia. Anarquia é isso. A igreja tem um pastor. Não, eu não aceito a liderança desse pastor. Mas nós temos aqui um administrador em Taguatinga, em Sobradinho, temos um administrador regional. Eu não aceito político. Mas tem o presidente da República. Eu não aceito o governo. Mas tem a justiça, tem a polícia. Eu não aceito, né? A atribuição da polícia.
Eu chego lá na escola, não aceito o que o professor fala. Isso é anarquismo. Correção, né? Isso é rebeldia. Não aceita Nem tipo de liderança. Isso é rebeldia. Isso é anarquia. Amém? Então, nós tivemos muito esse movimento na Europa de anarquismo, né? As pessoas não aceitam nenhuma forma de governo. Isso acontece hoje, né? Essa semana mesmo eu vi lá uma foto de uma mãe que foi espancar a professora. Foi. Né? Verdade. Ou seja, está errado, irmãos. A professora está lá ensinando. Se a filha, eu não educo minha filha em casa, e minha filha é mais rebelde porque eu não dou educação para ela, ela vai para a escola, ela tem que aprender, tem que obedecer a alguém. Agora eu vou tomar as dores da minha filha e bater na professora. Olha, a terra está de cabeça para baixo. Né? Amém? Não, ainda tem que continuar, pastor. E aqui nós falamos sobre anarquismo e... Não terminou ainda não. Oi? Terminou ainda não. Ainda falta o resto do texto. Uma dessas lições mais preciosas. Falta terminar. Por favor. Uma dessas lições mais preciosas que esse livro nos ensina é que é melhor obedecer, é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E nós falamos aqui sobre o anarquismo e a monarquia teocrática. E o reinado foi estabelecido em Israel através de uma teocracia. Apesar de ter um rei, o rei foi escolhido pelo Senhor. Deus era o centro. Nesse sentido, né? Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro que apontam para a traição da anarquia de Israel, nos tempos dos juízes para a anarquia. O pastor ele tem um ponto, né? Israel pediu um rei porque queria ser como as outras nações. Queriam ser governados. Né? E o Senhor lá em Deuteronômio já sabia disso. Já Não pediu um rei. É uma lição Mas eu vou escolher hoje, né? É uma lição para nós hoje, querer ser igual ao outro. Ei, você não é igual ao outro. Nós somos separados, somos diferentes, né? Nós somos diferentes. Em pastor, e aqui no ponto central fala assim: Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito. O Senhor levanta pessoas para cumprir os seus propósitos. Aí eu lembrei de Ana, Deus levantou Ana para cumprir um propósito, mostrar ao povo a infidelidade e cumprir o propósito, levando o filho dela a ser sacerdote. Por que o Senhor te levantou na sua casa? Para um propósito. Por que levantou a irmã Bia? Porque tem um propósito. A Por bateria, que levantou pastor? a irmã Eliane? Porque tem um propósito. Bateria. A bateria lá. Esqueci de ligar. Porque tem um propósito. Aleluia. Eu assisti um vídeo essa semana que foi o ano da nação de Israel, né? Mais de 5.000 anos do povo, né? Não do país. E aí eles estavam numa plenária em Israel e os estrangeiros se comovendo com a história que eles estavam contando e falaram do Holocausto, falaram das câmaras de gases, ali eles contando a história deles. E o povo querendo chorar, e aí levantou um judeu bem velhinho e falou: por que vocês estão assim? Nós cremos que tudo foi um propósito. Foi assim, tremendo esse vídeo. Você vê que no próprio rei Davi, quando ele foi levantado, Davi, o que Davi fez? Foi um homem de guerra. Sim. Mas ele foi buscar todas as terras que pertenciam a Israel. E ele conseguiu ali estabelecer quase todas as terras que pertenciam a Israel. Então hoje, o Senhor, ele devolveu para o povo de Israel, mas está misturado ali. E o povo está brigando, Israel está brigando pelas suas terras. E aquelas terras são de Israel, o Senhor que deu para eles. Mas os árabes não querem deixar. Amém? Então essa guerra que existe em Israel é porque eles querem tomar posse do que é deles. E o mundo inteiro é contra. Mas o mundo que é contra, quem é o mundo que é contra? Os comunistas. São eles que são contra. Porque o comunismo foi implantado pelo Satanás. É a obra de Satanás aqui na Terra. Negócio de comunismo, socialismo. Eu vejo muito comunista ali rico, socialista rico, né? E eu vejo as pessoas que estão seguindo eles pobres. Comendo nos melhores restaurantes, né? Pega lá Cuba, pega a Rússia. A pobreza na Rússia é terrível, terrível.
terrível. Vai lá em Cuba. Pobreza em Cuba, terrível, sabe? As pessoas, meus amados, entram em filas, às vezes para comer um frango uma vez por semana. Família. Isso é Cuba. Agora, quem fundou Cuba? Fidel Castro. Quem fundou o comunismo em Cuba? Fidel Castro. Seus irmãos, sua família. Né? Eles são milionários. Milionários. Mas o povo, e isso é a história do comunismo, do socialismo. Sempre foi assim. Sempre foi assim no mundo, a história do comunismo e do socialismo. E as pessoas defendem isso. Olha os homossexuais defendendo aí o Che Guevara. Né? Olha lá. Vai lá para ver se em Cuba chegou o homossexual, não era Che Guevara quem colocava no pelotão de fuzilamento, ele mesmo matava. Sabe? Eles defendem Che Guevara. Ou seja, olha como é que é deturpado, tudo é deturpado, né? Eles nem sabem, nem conhecem a história, Nem eles vão conhecem a pelo história. movimento. Mas eles Pelo vão pelo que o barulho, outro fala. É pelo barulho, pastor. Eu falo e isso é válido. Eu vou ler um livro e esse livro, ele vai ser a minha verdade a vida inteira. Nós temos que vigiar, sabe? Vigiar muito. Né? Meu pai, ele fala muito de disco voador, OVNI, não sei o que, E eu, né? Meu pai a vida inteira, e ele diz que já viu disco voador. Ele tem uma história de um disco voador que ele viu na estrada do Gama, e não sei o que, e papapá. Aí um dia ele conversando comigo, ele me deu a dica. Ele deu há muito tempo atrás a história, um livro que um padre escreveu, e esse padre fala de uma história, de um mundo, lenda, né? outro planeta, onde tudo é avançado, uma ficção, mas aquilo ali, para uma pessoa ignorante, vira uma verdade, e a verdade da vida dele, sabe? Ele não teve outro estudo, ele teve esse livro, sabe? Então aquilo ali é a verdade, e isso tem acontecido. Agora vamos colocar agora nas faculdades, vamos colocar nas escolas, nos livros, né? Vamos colocar no ambiente escolar. E o ambiente escolar hoje e acadêmico, ele está dominado pelo comunismo, completamente dominado pelo comunismo e pelo socialismo. Se você chegar hoje na UNB, vai lá no mural da UNB e coloca um versículo bíblico. Vai lá. Entendeu? os escritores, está tudo. Vai nessas universidades, para você ver o que vai acontecer contigo. Tenta pregar a palavra de Deus numa universidade. Tenta. Para você ver o que vai acontecer. A única universidade que eu vi que tem capela, como diz aqui em Brasília, que eu já vi é na UDF. Eu nem sei se ainda tem, mas também tinha uma capela que você podia ir ali e orar. Mas você não encontra assim. Agora, o espírito que domina é justamente esse espírito. Jaz do maligno, né? Olha o que está acontecendo na Europa. Porque o que nós estamos vivendo aqui é o que já aconteceu na Europa. E a Europa está vivendo um período pós-cristão. Declínio, né? Lá não tem Cristo. Lá a minoria ainda vive a palavra. E são berços da reforma. São berços da reforma. Sabe, desde 1500. E cadê? Catedrais virando boate, cassinos. Né? É o que está acontecendo. Hoje está havendo um movimento, desse movimento migratório dos muçulmanos. Eles estão sendo acolhidos por algumas igrejas que ainda existem na Europa e estão se convertendo. E o Senhor disse uma vez, entrando lá, a última vez que ele entrou em Israel, em Jerusalém, né? Até as pedras hão de clamar. Amém? Até as pedras hão de clamar. Será que você estava se referindo a esse povo duro? Amém? Vamos lá. Autoria e data. Pastor Rogério, por favor. O nome de Samuel significa nome de Deus, e o título dos livros que levam seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gad. Esse fato é possível, pois, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos,
Os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. 1 Crônicas, capítulo 29 e 29. Aqui nós vamos entender, nessa leitura desse versículo, nós vamos entender que Samuel era morto e que esses livros foram concluídos por Natã e Gade. Amém? Vamos ler. Os atos do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Eu estava vindo para cá hoje, ouvindo rádio, e está havendo agora vai haver um seminário, e a partir agora do ano que vem, eles vão estar iniciando para os cientistas, a comunidade científica internacional vai estar iniciando um movimento, porque eles chegaram à conclusão que no ano 2100 os mares vão subir 1 metro e vão afetar muitos povos. Nós estamos falando 2100, tá bom? 81 anos ainda. Eu quero só ver. 81 anos ainda. Ô, povo besta. Amém? Ai, Jesus. Você já morreu, né, mano? Já morreu. Ah, tá. Eu quero só ver. Nasceu. Tanta asneira que esse povo fala. Irmão, nós estamos em 2019. Pastor, então eu vou falar uma coisa mais de, igual você falou, de gente besta de 2019. Uma missa do qual é para animais e o padre estava benzendo os animais. Jesus Cristo. Nós acabamos de louvar um hino aqui, que nós não vamos nos encantar com os passarinhos, né, que estão aqui, porque nós vamos para a glória. Amém? Então os cientistas estão preocupados com 2100. Faz uma pergunta para ele na rua, coitado, né? Você podia trazer essa comunidade para visitar o hospital de base, as lutas, do Brasil inteiro, não é isso? Não é isso que eles tinham que fazer? Eles estão buscando planetas lá na outra galáxia que estão aqui daqui a 2000 anos-luz distante da Terra. Amém? Para quê? Para quê? Pastor, mas aqui eu acho que isso tudo é para gerar uma certa ansiedade nos que estão aqui. É tudo já tramado, já é uma trama, pastor. Eles estão, eles são influenciadores. Então eles fazem isso com os que estão aqui sem conhecimento da palavra. Mas eu estava olhando. É um trama. Ah, tá. 2100, né? Tá bom. Imagina. Então se preparem, que no ano 2100 o mar vai subir 1 metro. Vocês se preparem, tá bom? E depois vocês me contam se não subiu. Ele se esquece do céu e a terra está enrolada. Eu tenho saudade do céu, pastor. Aleluia. 2100, eu tenho saudade do céu, é hoje. Aleluia. Mateus 6. O amanhã pertence ao Senhor. Senhor. Né? E os homens estão preocupados com amanhã, gastando fortunas e fortunas. E quanta desigualdade, quantas pessoas vivendo miséria, quantas pessoas morrendo de fome no mundo inteiro. No Sabe? Congo mesmo, está lá uma epidemia de ebola. Poxa. O ebola foi há anos já Poxa. Tirado, mas está Poxa lá. vida. 4.500 pessoas já Olha, morreram o esse estudo que ano. nós tivemos nesse país, está voltando aí agora, essa epidemia que está voltando agora nas crianças. Cachumba, sarampo, cachumba. Não, cachumba, Cachumba que mais? teve. Febre amarela. Sarampo. O dengue, pastor, dengue até hoje não tem cura, ninguém Não sabe. sou eu. Sarampo, está voltando. Cachumba, irmã. Dengue, Sabe? chikungunya. Eu, há 37 anos atrás, eu fui vacinado, né, contra cachumba, sarampo, essas 37 coisas anos todas, atrás. sabe? Isso é coisa de 37 anos atrás que eu fui vacinado. São sinais também, porque por exemplo, a vacina daqui, ela vem diferente, porque tem a mutação do vírus, são os vírus que estão aí. E haverão testes de fome e guerra, e rumores de guerra e terremotos. Mas eu não virei com isso tudo, só quando faltar o amor, não é assim? Quando a falta do E o amor. amor? O amor está aí? Tá assistindo, pastor. Olha, essa semana, pastor, uma criança de 12 anos está sendo acusada de ter matado outro de 9. Imagina, eu fiquei horrorizada. E o tanto de AIDS que eu conheço,
só aqui em Sobradinho. Estava conversando sobre isso Jovens ontem. estão aí, vai com uma balada, com uma festinha aí, ó, final de semana já estão sendo contaminados. 25 anos atrás, a gente dava assistência a uma colônia de adéticos que tem lá no Recanto das Emas. Sabe? O coquetel está aí. O governo já brasileiro é pioneiro nisso, o coquetel. Né? Mas a promiscuidade. E a maldade, Né? eles estão contaminados, Essa estão promiscuidade. passando de Mas é a É a promiscuidade. promiscuidade. E isso começa onde? Dentro de casa. Por quê? Porque hoje é comum uma menina de 12, 11, 12 anos sair para namorar e dormir com o namorado. E os pais permitem. Sabe? É comum hoje uma criança ir para a balada. Né? E virar a noite na balada. Isso é comum hoje em dia. E quem é contra é careta. Né? Agora imagina a cabecinha dessas crianças, porque meus colegas todos vão, as minhas colegas todas vão, por que eu não posso ir? Aí gera revolta. Sabe? Olha o mundo que nós estamos vivendo. Ainda existe aquele. Eu acho que a gente tem que voltar lá para os circos, aqueles que se vestem de preto. Vamos comprar uma fazenda, pastor? A gente sempre, o senhor já está de preto e de barba, né? A gente vai para lá. Deixa crescer um pouco mais. E vamos viver em comunidade, vamos plantar batata, arroz, né? E a gente vive todo mundo junto, ó, e sai, vende, né? E volta e compra comida para todo mundo. É coletivo. Coletivo. Todo mundo vai usar preto, não vai usar branco, nem outra cor, então é coletivo. E aí a gente vai estudar a Bíblia, né? Vamos estar louvando ao Senhor, buscando na madrugada. Amém? Tem uma série dessa que eu assisto às vezes. Pois é, Tem uma olha. série. Não é assim? É. Porque está contaminado, o mundo está contaminado, irmão. Aquela série. O mundo está tomado pelo maligno. Eles só ficam E já botando. estamos vivendo o espírito do anticristo. Ele já está entre nós. Já Nunca estão- o mundo foi tão mentiroso. E Jesus nos alerta lá em 8 de João 44, né? Filhinhos, sois filho do diabo, porque ele é o pai da mentira, desde o início, né? Não é isso que o Senhor Jesus fala? E o espírito do anticristo é o quê? O espírito do engano, da mentira. É o que nós estamos vivendo. Total, né, pastor? Primeiro João 5. Como vai ser um professor também daqui uns anos? Porque dá muito difícil. Nós trabalhamos na faixa de Gaza, né? A gente não sai da escola só. A gente tem que ter muito cuidado. Sair com a camisa assim, eu acho que o professor já tem que ficar vigiando ele. Porque os pais saem da porta das escolas e vai drogado, e vai bêbado, e vai de todo jeito. De todo jeito. E outra coisa, para ser pai e mãe nesse mundo tá difícil. Se não tiver, como o senhor falou, se Jesus não for o Senhor dos lares, a gente tem visto cada situação. E outra coisa, até servos de Deus estão fazendo uma coisa que é super errada. Final de semana, deixa a filha ir lá para casa da colega, vai dormir na casa da colega, vai dormir na casa de sei de quem. Ah, mas ela só tem a mãe e a menina, que é a coleguinha dela. Tá, mas tem um primo que vai chegar, tem um tio, tem um avô, vai sair mesmo. E as pessoas estão assim, pegando os filhos, a responsabilidade de criar os filhos para a internet, né? Quando o filho toma, fica o celular aqui, menino, não perturba não. Né? Então nem aí, entrega para babá que está abusando da criança, entrega para a creche que também não vai lá, não dá as caras. Então é muito sério. Eu entendo, como servo de Deus, que os alunos que eu tenho esse ano foram os que Deus encaminhou para mim. Para que de alguma maneira eu possa fazer uma diferença pequenininha. Pelo menos plantar uma sementezinha no coraçãozinho deles. Olha, só existe uma forma de você vencer isso hoje. Só uma forma. Você mergulhar na palavra de Deus. No mistério do Senhor. Você mergulhar, o Senhor vai te dar o suporte espiritual para você conseguir encaminhar seus filhos. Senão você não consegue. Não consegue. Porque não é obediência cega. Tem que haver autoridade espiritual sobre nossos filhos. Nós temos que buscar essa autoridade espiritual. E não impor, né, obediência. Que se você impor, ele vai fazer. Hoje, vocês estão à frente de sala de aula. Né? Tem crianças, adolescentes na sala de aula que estão se comunicando via internet numa frequência que vocês não ouvem, que eles ouvem. Porque a partir de certas idades, a gente deixa de ser perceptível a esses sons. Então eles estão conversando entre si enquanto você está dando aula, sabe? Crianças de 11, 10, 9, 10, 11 anos de idade, crianças é criança, estão vendo pornografia, estão assistindo filme pornográfico, e nas escolas estão levando tablet, celulares, e estão vendo filme pornográfico dentro das escolas.
chá que é Sabe? proibido. Isso já está, meus amados, ali provocando ali a lascívia nessas crianças. Aí vem um professor comunista e diz que você, ideologia de gênero, né? Esse pessoal da ideologia de gênero, dizendo, meus amados, que o fato de ser menino ou menina é uma decisão social. O termo é mais ou menos esse. Não, isso é uma determinação da sociedade. Você vai escolher o que você vai ser. Você tem que ter experiências. Aí você fala para um adolescente de 9, 10 anos, 11 anos, que ele tem que ter experiência. Olha, menino, você vai lá e beija outro menino para ver o que você sente. Olha, menina, vai lá e beija uma outra menina para ver o que você sente. E depois vem relatar aqui na escola. Meus irmãos, eles vão para o inferno. Esses professores vão para o inferno. Porque o Senhor Jesus diz: vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E os pais que estão apoiando isso não vão ter salvação. Presta muita atenção nisso. Eles não vão ter salvação. Pastor, essa semana eu fiquei assim esclarecida. Uma amiga minha que trabalha com o senador estava me contando de uma amiga dela da Câmara aposentada. Eu sei quem é. A filha dela fez 18 anos e disse que ela está passando por um problema seríssimo. Existe uma tribo, nunca vi falar sobre isso. A menina nem é homem nem é mulher. Nem é homem e nem é mulher. É o elo. É uma nova modalidade. Ela nem soube falar o nome. Ela é tal de Está dando tanto trabalho para a nem mãe, ela, nem aí ele. ela falou para mim. Ela, amiga, eu estou com tanta pena de fulano, a pessoa aposentar, salário ótimo da Câmara, aposentada só que a filha. Aí agora mudou o nome para masculino. Só que ela, e não sai, já tentou 3 suicídios. A menina fez 18 anos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ela disse, olha. O que é isso? Eu fiquei Não é assim, escola. eu não sabia disso. Mas não é a escola. Não é. São os Porque pais. diz que ela nem. São os pais. Sério, São os pais. Mandaram para mim um vídeo esses dias, eu acho que saiu até no grupo da igreja, de uma adolescente puxando o cabelo da mãe. Não vou largar enquanto você não me deixar ir para a balada. Eu já vi esse Você vídeo. viu Eu isso? já vi. Ela queria ir pro baile funk. E a mãe falou, Eu não Milano. vi, não, sabia da professora. Eu Você vi. viu, pastor, mas é igual, tá uma loucura. Esses dias ela me pediu um livro, eu até falei com o pastor, eu falei, essa menina, eu dou livro para ela de adolescente, já começa a ler lá na parada. Mas eu sempre dou, aí eu fui comprar o livro, saí lá do hospital, falei, vou lá comprar esse livro, ela me pediu ali, vou lá, né? Cheguei lá na cultura, tive a curiosidade, nunca faço isso, eu sempre pego o livro e leio. Mas assim, isso que ela tem capa de criança, livro de adolescente, que tem pra cá. Aí eu fui olhar o livro, resolvi sentar e olhar o livro, 21 lições para o século XXI. Eu olhei, vi um olho e falei, o que é isso? Eu sentei, mandei mensagem pro pastor. Quando eu abri o livro, assim, ó, começou a falar, não, falou crente. Aí eu falei, eu fui olhar, e falou assim, quem é Deus? Depende de qual Deus que você tem na sua cabeça. Aí eu comecei a olhar e eu me interessei. Aí eu liguei pra ela, então, você me pediu um livro? Não. Eu saí com a minha tia domingo passado, realmente eu tinha com a minha irmã lá na cultura e as meninas, nós fomos olhar ali, então eu me interessei por esse livro, porque ele estava lá nos dos mais vendidos. Falei, não tem lógica esse não, gente. Alguém indicou esse livro, sabe? Quem indicou esse livro? Mãe, não, eu fui com a minha tia, realmente ela tinha ido. Mas ela se interessou pela capa do livro. E aí eu disse, pois eu olhei o livro, você não vai ler esse livro, não. Eu expliquei pra ela o que era, ela nem sabia. Bom, eu não sei, né? Adolescente pode saber quem ficou, falou, não, nesse livro você vai saber, né? Quem é Deus, o que é, né? Porque lá fala bem claro, né? Que os crentes, as pessoas, que a gente, quando a gente não sabe